Irmão da paz do Senhor. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Deus está neste lugar e deseja falar ao teu coração. Diga ao seu irmão: Deus está neste lugar e deseja falar ao teu coração. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao Senhor na sua vida. Agradeço a pessoa, o presbítero da cruz, que me deu tal honra. E essa honra eu coloco diante dos pés do Senhor Jesus, né? Porque só Ele poderia fazer por mim o que Ele tem feito. Eu convido a você a abrir a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 22. Provérbios, capítulo 22. Todos acharam, irmãos? Bem, Bíblia pentecostal, filho. Poder na mesa. Pode ser essa mesa. Provérbios 22. Versículo, apenas o versículo 28, irmãos. Que nos diz assim. É o versículo 28 de Provérbios, capítulo número 22. Todos acharam? Amém. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Alguém tem uma outra tradução aí? Eu tenho. Por favor. Não se associe com aqueles que se comprometem em negócios que ficam por Provérbios capítulo 22, versículo 28. Provérbios 22, 28. Isso. Alguém tem outra tradução diferente? Não mude de lugar os marcos de divisas de terras que os seus antepassados colocaram. Isso. Só diferente, Mariana? Ainda? Eu não consigo ler. A senhora pode ler? Ok. Viste alguém perto do seu trabalho. Provérbios 22, 28. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Amém? Obrigado, irmãos. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Cleitinho, fica de pé. Agradeça a Deus pela leitura da palavra. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, Pai, por essa palavra. Deus, que o Senhor nos trouxe essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos que o Senhor usa a vida do nosso pastor agora para ministrar os nossos corações. Abra os nossos corações, a nossa mente, nosso entendimento, e que essa palavra venha cair em solo perto, Deus. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje é um culto doutrinário, culto de doutrina. E doutrina significa ensinamento da palavra de Deus. Eu sempre aprendi que doutrina não mata crente. Amém? Eu estou falando doutrina, mas me refiro a sã doutrina. Não é a doutrina doente, é a sã doutrina, sem misturas, né? Não adulterada. É a doutrina segundo a santa palavra de Deus. É por isso que é sã, porque é segundo a santa palavra de Deus. O texto que nós lemos aí nos fala para não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades
e que foram colocados por seus antepassados. Pois bem, irmãos, para quem ainda não leu Provérbios, esse aqui é um ditado dos sábios, não é? Nós entendemos que esse verso que nós lemos é um verso voltado a nível de propriedades, a nível de terra, mas que por sua vez também nós podemos trazer esses versos e aplicar a doutrina, a sã doutrina. E quando nós falamos sã doutrina, nós falamos acerca de coisas boas da palavra de Deus. É a doutrina da palavra de Deus. Um exemplo, o primeiro pastor aqui da igreja do Havaí foi o pastor Eliseu Aguiar. Quantos aqui foram pastoreados pelo pastor Eliseu Aguiar? Só um? Alguém mais? Dois? Alguém mais? Duas pessoas. Embora aconteça dele ter passado por alguns problemas, ter passado por desafios na obra de Deus, mas você não vai lembrar das coisas ruins, você vai lembrar do bom ensinamento que ele deixou. Você vai lembrar da sã doutrina, a doutrina sem mistura, a doutrina que não é adulterada. Significa dizer que Bruno Lemos e Silvinha não removeram os marcos que foram deixados. Ou seja, você não deve adulterar o que você aprendeu. O tempo vai passar, os anos irão passar, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus, ela é eterna. Quando fala que é eterna, significa que ela está na terra e está no céu também. Ela está lá em cima e está aqui embaixo. A palavra de Deus está em todo lugar. Se você for na mais profunda parte do oceano, você vai encontrar lá a palavra de Deus. Se você for ao mais profundo abismo, lá você encontrará a palavra de Deus. Nas maiores alturas, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a sã doutrina, o sã ensinamento da palavra. Então, amados, quando nós falamos acerca de não mudar o lugar dos antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados, significa dizer, irmãos, e afirmar que a doutrina da palavra de Deus, ela não pode ser mudada, não pode ser adulterada e nem alterada. Ela é a palavra de Deus. Ou seja, Deus falou, está falado. Quando Deus fala na Bíblia que tem que ser executado daquela forma, tem de ser executado daquela forma. Não é minha forma teológica de pensar ou querer dar um outro sentido ao versículo. Não. Deus falou, está falado. E sine qua non. Esta é a doutrina da palavra de Deus, é por isso que existe a lei. E o verso aqui, irmãos, nos fala com referente à questão de não mudar, é uma ordem. Ele não está pedindo, ele está ordenando, não mude. Não mude o marco da sã doutrina na sua vida. Muitas coisas virão, mas não mude o marco ao qual Deus colocou para que você possa aprender mais e mais acerca de sua palavra. A Bíblia, irmãos, ela é cheia de doutrinas. Desde Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar doutrina. Deus doutrinou Adão, e Adão, por sua vez, doutrinou a pessoa de Eva. Não foi Deus quem doutrinou Eva, ele deixou esse trabalho à pessoa de Adão. Todavia, Deus doutrinou a pessoa de Adão. Deus falou com Adão: aquela árvore ali você não pode comer do fruto, Adão, porque o dia que você comer, você vai morrer. Fale isso com a sua esposa. E Adão falou então com Eva. E por sua vez, a serpente veio, mudou a doutrina de Deus, e mudando a doutrina de Deus, gerou a morte. Porque todo aquele que adultera e altera e muda a doutrina da palavra de Deus,
no fim de tudo isso é morte, e morte eterna. Por essa razão que nós aqui, pastores Henrique, juntamente com os irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós pregamos a sã doutrina. Isso não quer dizer necessariamente que todos vão aceitar, não quer dizer necessariamente que todos vão acatar e que todos irão seguir. Não quer dizer necessariamente que todos vão acompanhar e vão viver o que está sendo pregado. Porque existem aqueles, como diz a palavra de Deus em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas existem aqueles que, mesmo ouvindo, não conseguem discernir, não conseguem entender, não conseguem se aperceber e às vezes não têm um pouquinho de simancol de entender que é preciso dar meia volta e se consertar. Então o texto aqui nos fala sobre a questão de doutrina. Diga comigo, doutrina. Diga para o teu irmão, ensinamento. Doutrina então é ensinamento. Então desde o princípio a primeira pessoa que doutrinou foi a pessoa de Deus. Onde não existe pecado, não existe lei. Se existe lei é porque existe pecado. A lei veio para combater o pecado. Então onde não existe doutrina, significa que não existe ninguém torto, ninguém errado, ninguém pecaminoso. Se nós temos a doutrina, porque a doutrina é para nos consertar, a mim e consertar a você também. Nós estamos todos juntos no mesmo barco, irmãos. Todos nós carecemos de salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Independente de ser pastor, presbítero, diácono, irmão, não importa. Pode ser padre, pode ser presidente, o que seja, quem quer que seja. Se não tiver Jesus Cristo como Salvador, no reino eterno não entrará na casa de Deus. Porque sem Jesus ninguém conhecerá a Deus. Isso é uma doutrina. Isso é um ensinamento. Jesus colocou em sua palavra. Ainda que as pessoas tentem mudar isto, mas na morte, quando a morte chegar, na eternidade, já era. Já era. Acabou-se. Então é melhor nós aprendermos agora e aprendermos o certo. Aprendermos a sã doutrina da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é cheia de doutrinas, como eu tenho falado para os irmãos. Deus foi o primeiro a doutrinar e deixou depois na mão dos homens para que eles viessem a doutrinar, viessem ensinar, viessem redarguir, viessem admoestar, viessem exortar, viessem incentivar o povo a caminhar e ir avante. Nós temos aí a pessoa de Abraão, depois tornou-se a pessoa de Abraão, que doutrinou o seu povo. Nós temos também a pessoa de Moisés, ao qual também doutrinou o seu povo. O maior dos profetas, nascido de mulher, João Batista, também doutrinou o seu povo. Então, a Bíblia, irmãos, ela é acompanhada de doutrina. E todo crente que ele observa a doutrina da palavra de Deus, ele se dá bem aqui, em qualquer lugar que ele chegar. O crente, quando ele deixa de observar a doutrina da palavra de Deus, ele com certeza ele vai tropeçar e mais tarde ele cairá. Porque é necessário que nós observemos a palavra de Deus. É a nossa conduta de fé. É o livro que nos traz a nossa conduta de fé e como nós devemos seguir e como nós devemos andar. Eu quero que você diga amém por isso. Então, amados, eu estava lendo um pouco a palavra de Deus sobre a questão de doutrina. E a doutrina da palavra nos mostra a dificuldade que os pastores desde o passado eles tiveram em suas igrejas. Você vê a dificuldade dos pastores desde lá de trás. Quando você lê em Apocalipse capítulo 1, a pessoa do Senhor Jesus fala com João para que ele escrevesse as 7 igrejas da Ásia. E ali fala, quando fala um anjo da igreja, está falando ao pastor da igreja. O pastor, ele é colocado pela misericórdia de Deus como o anjo da igreja. Quando se fala que o pastor é o anjo da igreja, quando se diz isso no texto grego ou no hebraico, no original, você está dizendo que ele é o mensageiro da palavra de Deus. Não que o pastor Henrique é um anjo que vai sair daqui voando, não é isso não. Significa que todo pastor tem de ser um mensageiro da sã doutrina da palavra de Deus. Então você vê aí um paradoxo, ou seja, uma diferença daqueles que são
e daqueles que não são. Existem aqueles que são anjos de Deus e aqueles que são anjos do diabo. Anjos do céu e anjos do inferno. Existem aqueles que dão a sã doutrina e aqueles que dão a doutrina adulterada, a doutrina errada, cheia de modismos. Essas são, na verdade, doutrinas as quais não são consideradas por Deus como sã doutrina. No capítulo 2 de Apocalipse, eu quero que você abra lá, por favor. No capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 18, que chamou a atenção, irmãos, a questão e a forma como Deus, o Senhor Jesus, ele falou ao pastor da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira significa castelo branco. E assim nos diz: o Senhor Jesus manda o anjo, a pessoa de João, escrever ao anjo da igreja em Tiatira e falar o seguinte: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio ou no começo. É o que está aí, irmãos. Todos acharam? Apocalipse 2, versículo 18? Olhe uma vez mais. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho. Filho de quem? Deus. Qual o nome do Filho de Deus? Jesus. Jesus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Você observa aqui que a pessoa do Senhor Jesus, ele começa com elogio. Ele começa a dizer que os olhos dele são como chamas de fogo e que seus pés são como bronze reluzente. Eu já vi bronze derretido, irmãos. O bronze, onde ele cair, ele faz buraco. Onde o bronze cair, com certeza vai danificar alguma coisa. Se cair na sua pele, vai machucar. Vai com certeza criar buraco, porque o bronze ele vai comendo. Ele se torna duro. Ele se torna algo realmente reluzente, mais do que o aço. Ele fica meio amarelado, um amarelado assim mais, depois se torna um pouco verdeado. Esse é o bronze. E o Senhor Jesus ele fala: aquele que tem olhos como fogo, como chama de fogo. Como significa que não seja, não é que será isso, mas aquele que olha com olhos de fogo, com chama de fogo, ou seja, ainda que haja alguma coisa encobrindo, os olhos dele conseguem penetrar e ver exatamente o que se passa no coração do homem. Ele consegue ver exatamente o que se passa na mente do homem. Ele sabe discernir exatamente por que foi feito, de que forma foi feito e a razão pela qual foi feita. Diante de Jesus não se pode esconder nada, a igreja da glória. Glória a Deus. Diante de Jesus todas as coisas, meu Jesus amado, se tornarão patentes, virão à luz, e ele julgará com retidão. Então depois nos fala aquele que tem pés com bronze reluzente. Ele então começa a elogiar a pessoa do pastor. Quando aqui elogia o pastor, irmãos, ele está elogiando o pastor e está elogiando consequentemente também a igreja, porque a Bíblia nos fala que tal congregação, tal sacerdote, tal congregação. Então ele diz: conheço o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Ou seja, vocês estão trabalhando mais agora do que quando vocês começaram a igreja. Começaram mais agora. As pessoas estão se convertendo, as pessoas estão sendo salvas, estão sendo batizadas, estão tendo conhecimento da palavra de Deus. Tanto que se você buscar na palavra de Deus, você vai buscar em Atos capítulo 16, versículo 14, e você vai encontrar a irmã Lídia. A irmã Lídia, ela era de Tiatira, vendedora de púrpura, uma mulher rica, e ela ia aonde? Na igreja de Tiatira. Era uma igreja ativa. Diga comigo, uma igreja ativa. Diga para o teu irmão, uma igreja ativa, irmão. Ou seja, ela fazia mais do que antes.
eles não se contentavam simplesmente em fazer a mesma coisa que faziam no mês passado. Estavam sempre fazendo, avançando e avançando. Mas estava acontecendo algo na igreja de Tiatira. O Senhor Jesus, ele fala assim no versículo 20: no entanto, contra você tenho isto. Ele tem contra o pastor, agora não é contra a igreja, é contra o pastor. E é sério quando Jesus ele trata como pastor. Irmãos, quando eu leio esse versículo, eu consigo arrepiar o dedão do pé até a cabeça. Porque Jesus não tem compromisso com o pastor, com o presbítero, com o diácono, com o evangelista, com o irmão, com a irmã. Jesus não tem compromisso com ninguém. Ele tem compromisso com a palavra, com a sua palavra. Ele tem compromisso em fazer a sua palavra se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há. Eu tenho contigo contra ti isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Olha para mim, por favor, aqui, irmãos. Quando você lê aqui o nome dela Jezabel, não quer dizer necessariamente que o nome dela fosse Jezabel. Tudo leva a crer que o Senhor Jesus aqui estava fazendo uma menção, estava fazendo uma ligação à pessoa de Jezabel, a esposa do rei Acabe, que lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, ela matava os profetas, fazia seus falsos ensinamentos, fazia o povo adulterar. Diz ela que profetiza, que fala alguma coisa da minha parte, e você fica tolerando os ensinamentos dessa mulher. Olha o ensinamento de Jezabel aqui, irmãos, pelo amor de Jesus. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, ou seja, vale tudo. Não importa se é solteiro, não importa se está amigado, não importa se está adulterando, não importa se está fornicando, não importa. E a doutrina desse espírito de Jezabel está até o dia de hoje entre nós. Amigado com fé, casado é. O que é isso? Espírito de Jezabel, um demônio que existe entre os jovens, que eles pensam que o simples fato de estarem juntinhos, e é o que nós temos visto aqui no Havaí, muitas dessas coisas acontecendo, e os responsáveis por isso, os maiores responsáveis, aos quais Deus com certeza irá cobrar de uma forma árdua, Deus cobrará de uma forma, irmãos, dura e severa, são referentes à questão dos pais, que deixam muitas das vezes crianças saírem do Brasil e virem para o Havaí, acompanhado muitas das vezes da sua namoradinha, acompanhado muitas das vezes unicamente de um amigo, e aqui arruma uma companheira e vive uma vida como se fosse uma vida de casados. É algo que a sociedade se agrada em ver. E você, se falar contra isso, você será uma pessoa quadrada e você passará por uma pessoa errônea e errada, pois você está pregando sobre a palavra de Deus. E essa mulher aqui, irmão, Jezabel, era o tipo de espírito de mulher que ela faria o tipo de não tem problema, não tem problema. E por que não dizer que no paganismo, no Antigo Testamento, nos mostra a palavra de Deus que as sacerdotisas, elas faziam relações sexuais dentro do próprio templo, e algumas vezes usavam até mesmo o púlpito da igreja, da casa de Deus, sinagoga, para terem relações sexuais diante dos homens. Uma forma que elas tinham, que elas pensavam que era agradar a Deus. E muitos foram levados por isso. Quando se fala do Deus Dagon no Antigo Testamento, o Deus Dagon, ele ficava sentado com as mãos para cima, havia um buraco na barriga do Deus Dagon, colocava-se lenha e fogo. Quando ele ficava bem vermelho, eles vinham com suas crianças recém-nascidas e colocavam nas mãos do Deus Dagon. As crianças morriam queimadas e gritando, berrando de dor, porque estava na mão do Deus Dagon. Tudo para eles era válido. Não havia diferença. Havia um poder das trevas operando, irmãos, através dessas pessoas. E Jezabel estava justamente no lugar predileto.
Tiatira. Para quem não sabe, irmãos, Tiatira era um lugar onde eles executavam e eles faziam justamente tudo isso: idolatria, sadomasoquismo, fornicação, adultério, sequestro e tudo mais. Tudo que havia de imundícia estava em Tiatira. Agora essa mulher diz que se converte, mas não se converte, porque tem pessoas que elas se dizem que estão convertidas, mas as práticas dela mostram que ela permanece no mundo de pecado, ou pior. Deixa eu te dizer algo: o problema de tudo isso é quando o crente acha que não tem mais problema. O problema de tudo isso é quando o crente, ele começa com as suas filosofias, suas vãs filosofias, e acha que não tem problema, não é nada tão grave. Quando ele acha que nada pode afetá-lo, quando ele pensa que nada pode tocar, irmão, se nós estamos de pé, e em pé, é pela infinita misericórdia daquele que vive e reina para todo sempre. Levante a sua mão e dê glória a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor. Louvado seja Deus. Nós observamos então na palavra de Deus, irmão, que Satanás aqui ele era forte. Ele estava forte aqui na situação. Você observa que em Apocalipse capítulo 3, versículo 9, a pessoa de Satanás, ele tinha duas sinagogas. Ele tinha uma sinagoga em Esmirna, Apocalipse 2, versículo 9, e outra sinagoga em Filadélfia, Apocalipse 3, versículo 9. E ele possuía um trono em Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Ele tinha, irmãos, duas sinagogas e um trono. E a sinagoga dele queria forçar aqueles que serviam a Deus a se dobrar diante deles. Ele tinha um trono. Quando se fala trono, significa poder, domínio, um reino, palavra. A palavra era dele, a lei era dele, o julgamento era dele. Ele tinha uma igreja, um trono, que é um trono, e duas sinagogas. E não pasmem, porque naquele tempo, se as pessoas iam nessa igreja, nessa sinagoga de Satanás, de Esmirna, e na sinagoga de Filadélfia, por qual razão que você acha que o espírito de Satanás, ou dessa Jezabel, deixará de trabalhar entre nós, irmãos? Entre nós. É uma realidade que nós estamos vivendo. É a sã doutrina da palavra de Deus. O crente hoje, sabe qual é o crente que vai subir para o céu? Vou te dizer qual é. É o crente apologeta, ou apologético, ou aquele que defende a sua fé, ou aquele que defende a palavra de Deus. É desse jeito, está na palavra de Deus, eu aceito. Não está, eu estou fora. Esse é o crente que vai subir, irmãos. Não é esse que tem o espírito de Jezabel. Não. Que tudo aceita, que tudo está certo, que tudo está bom. Não. Às vezes as pessoas falam alguma coisa ali, uma doutrina completamente fora da sua doutrina, da doutrina da palavra de Deus. Só damos só um sorrisinho no canto da boca, né? Como quer dizer assim, não é assim não. Mas também não procuramos mostrar que está errado. E continuamos andando, muitas das vezes, com tal pessoa como se nada tivesse acontecendo. Como se nada estivesse acontecendo. Irmãos, leiamos a palavra de Deus, por favor. Ainda no mesmo capítulo, Apocalipse capítulo 2, versículo 22. Por isso vou fazer adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Com as suas obras. O que Jesus está falando aqui é o seguinte, presbítero da cruz: a cada um desses que está dando ouvido para essa mulher, eu pagarei a cada um deles segundo as suas obras. Porque quem com porco se mistura, farelo também come. É isso que o texto está querendo dizer. Então quer dizer que você está junto? Está acompanhando Jezabel? Eu nunca vi uma pessoa, irmãos, veja bem, eu não vi uma pessoa na Bíblia que não tenha andado com Jezabel e que não tenha se dobrado a Baal.
Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Se anda com Jezabel, mais cedo ou mais tarde, um dia ou uma noite, vai se dobrar diante de Baal. Se dobrará diante de Baal. Pastor, eu não vou me dobrar diante de Baal. Às vezes se dobra diante de Baal Zebub, príncipe dos demônios, pelas coisas que a pessoa pratica, pelas coisas que a pessoa faz, a maneira como ela age. Um belo dia você vai se deparar fazendo o mesmo costume que aquela pessoa tem. Enche a sua mente, seu coração com a palavra de Deus. Não esvazia sua mente todo o problema. Não esvazia sua mente o problema não, filho. O problema está aí, você tem que resolver em nome de Jesus. Coloca o problema diante de Deus. Coloca diante do Senhor que Ele irá resolver esse problema em nome do Senhor, porque Ele é Deus. Ele pode fazer. Questão de minutos ele entrou em transe. Minutos ele entrou em transe. Nós estivemos ali em Los Angeles e tem um camarada que ele deve ser o cara desse negócio da yoga aí. Não sei o que, ele deve ser da yoga. Deve ser um guru. Porque, irmãos, um hotel que nós estávamos, tão grande, mas tinham tantas pessoas chegando para yoga, mas tantas pessoas, e carrão, pessoas ricas. O carro dele era um Bentley de $450 mil, na porta do hotel, com a placa lá escrita lá, yoga. O cara, ele era o cara, o Marcão não tinha vaga mais para atender, para entrar na sala. E o tempo que nós ficamos ali, uma semana de convenção, foi o tempo que nós saímos de lá e ele continuou. Ele continuou. Agora é inadmissível, irmãos, que um crente possa falar para mim ou provar para mim que yoga não tem problema. Que a Umbanda, porque a Umbanda não tem problema, tem linha branca e linha negra. Eu não vejo diferença. Se envolveu em idolatria, filho, é perigo. Sinal de perigo, tu não entendendo, perigo. Calma aí com isso aí, é perigoso. Muito perigoso. E você sabia que essas coisas místicas, elas ao invés de ela atraírem segurança, elas atraem medo? Você sabia disso? Você sabia que o povo de Deus quando falou com o povo, o seu povo, ele falou assim, olha, façam um altar, mas não façam de pedras lavradas. Sabe o que é pedras lavradas, irmãos? São pedras ovais, assim ó, trabalhadas, lisinhas. Por quê? Por que não? Por que Deus falou para não fazer isso? Porque senão eles iam adorar até a pedra. E hoje, irmão, tem pessoas que adoram pedra. Pedra. Existem pedras que ela tem algo místico nela. E você vê que o troço está ali, inciso, implícito naquele negócio. Está ali na sua cara, você não consegue ver essa questão. Ah, mas é só uma pirâmide, só, pastor, não tem problema não. É uma pirâmidezinha que eu ganhei. Vai ler a história da pirâmide. Procura ver o que significa pirâmide. Procura ver e você verá que existe algo ligado ao espiritismo através da pirâmide. Ou você acha que a carinha de Tutankhamon, quando você vê aquele rostinho do faraó, e você compra aquele negócio às vezes barato, essas coisas são baratas aqui na Ross, né? Tem aquela carinha do faraó, você compra aquilo, coloca bonitinho na sua casa, acha bonito. Por quê? Faraó, ele era considerado Deus do Egito. Deus do Egito. Era considerado como quando chovia, Faraó fez chover. Vamos adorar Faraó. Quando tinha boa colheita, Faraó nos deu boa colheita. Vamos adorar Faraó. E por que não dizer que Faraó ele era tão cara, irmãos, era tão cara, que quando o Faraó morria, tinha um caixão preparado para a mulher dele. Faraó morria às 5 horas da tarde, e depois de uma semana, quando fosse enterrado, a mulher dele viva, com toda a saúde, tinha de ser enterrado junto com o marido. Espiritismo. É por isso que existe a pirâmide, filho. Eles eram colocados dentro da pirâmide porque eles entendem que dentro da pirâmide ele se tornaria imortal. Doutrina de Jezabel. Entre nós hoje, irmãos. De
coisas que não convêm que o crente continua fazendo. Existem coisas que na verdade são tão lógicas, tão óbvias, você não precisa nem procurar na Bíblia. Você nem procurar na Bíblia. Você tem que caçar na Bíblia isso. Pastor, estamos no Havaí. O simples fato de nós estamos vivendo no Havaí significa dizer que nós temos que perder o bom senso e os bons costumes e os padrões da palavra de Deus. Não, absolutamente. Eu insisto e peço a líder do Pink Hawaii para que, por gentileza, fale com as irmãs lá um pouquinho mais sobre a questão de vestes, sobre a questão de transparência, sobre a questão de apertado, porque são assuntos às vezes que nós não podemos abordar aqui no púlpito. Quer dizer, eu abordo, eu tenho compromisso com Deus, eu não tenho problema com isso não. Porque às vezes tem aquela pessoa que a roupa dela é mais justa que a justiça divina de Deus para entrar no reino dos céus. Às vezes é uma saia tão apertada, que ela não está conseguindo respirar, tadinha. E quando ela tira aquilo, ela fala, eu pensei que tivesse com alguma pneumonia. Por quê, filho? Não, porque estava tão apertado. Mas porque tirei a roupa, estou respirando tranquilamente. A roupa está apertada demais. É a roupa muito transparente. O nosso corpo, irmãos, é o templo do Espírito Santo. Amém. Alguém que tem convicção disso, dá glória a Deus, por favor, filho. É o templo do Espírito Santo, filho. Não é para ninguém ver, não. Não é para ninguém contemplar, não. Para Jezabel, para o espírito de Jezabel, Marcão, não tem problema, não. Usa uma seda aí. Uma seda é muito bom para você. Não, você vai de não, você vai de anágua, é o tempo tá para trás lá. Que isso? Você é garotona ainda, você tem um corpo. Você tem que mostrar o que você tem. Coloca uma saia bem curtinha, um short bem curtinho. A mulher está com 80 anos de idade, rapaz. Está querendo mostrar o quê, gente? Está com 90 anos de idade. Uma saia, uma vida, um short, uma calça comprida tão apertada, que o marido fala, vai na frente, porque com você eu não vou não. Mas por que você não vai com ela? Você deixou ela sair de casa desse jeito? Você que deixou sair desse jeito. O marido tem que olhar a esposa quando estiver saindo de casa. Eu chamo a minha. Irmão, a minha mulher para mim ver. Há 25 anos pode citar aí, ó. Com roupa, sem roupa, eu sempre olhando minha esposa. Mas eu olho. É para mim olhar, para mim observar. Deus deu para mim. Não é para os outros não, irmão, é para mim. É para mim olhar, entendeu, irmã Rebeca? Não é para os outros não, irmão. E aqui nesse Havaí tem gavião do diabo, irmãos. Tem pessoas que vêm e ficam observando da vida a tua mulher, a tua esposa, que é santa, lavada e remida no sangue do Senhor Jesus. Mas as vestes dela não estão condizentes, irmãos, com aquilo que tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Bianca Basílio. E o espírito de Jezabel, algumas vezes vai proibir uma pessoa de vir. Não, você não vai naquela igreja não, porque lá tem uma pessoa lá que fica andando uma cola lá. Você está olhando o quê? Imagina a pessoa, se coloque de pé por favor, e vamos agora fazer oração. A pessoa se levanta, tem um camarada atrás e fala, gente, que é isso? Como é que estão essas coisas? Como é que estão as suas vestes, irmã? O marido tem que observar essas coisas. Você precisa observar, marido. Pastor, mas ela não me obedece. Que tipo de marido é você? Jezabel, irmãos, ela não obedecia o marido. Isso é espírito de Jezabel. Jezabel não obedecia. O Senhor Jesus falou aqui no versículo, aqui em seguida, Deus fala assim, eu vou colocar essa mulher na cama. Quando fala leito, não é leito espiritual não, é leito de dor. E ele fala, eu terei misericórdia e irei perdoar aqueles que seguiram a ela, caso eles se arrependam. Porque essa mulher não tem jeito. Essa mulher não tem jeito. Tem que observar, Deus quer que você cuide daquilo que Ele te deu. Com carinho. Ô esposa, vem cá filha. A minha esposa, graças a Deus, a mamãe não é melhor que ninguém aqui não, tá, irmãos?
é porque minha esposa não. Mas nós temos isso. Ela termina de se vestir, às vezes estou lá trabalhando num filme, sabe, não lembro. Ela vai lá no office e fala, Henrique, para um minutinho, por favor, filho. Vê se essa roupa aqui tá boa. Eu falo, minha volta, vamos ver. Tá boa, esposa. Muito boa. Pode até não estar combinando, mas está cobrindo tudo, está tudo certo. Não está combinando, mas está certinho. Jeitinho que Jesus quer. Jeitinho que Jesus quer. O ímpio tem que ver essas coisas não, irmão. Tem que ver não. E as esposas da mesma forma, fica de butuca no teu marido, minha filha. De olho nele, fica de olho nele. Olho nele. O Havaí é uma porta de entrada e de saída. E tá assim, ó. Assim, ó. De gavião, mas também tem um urubu lá por cima aí, ó. Fica só observando. Só olha, cola no teu marido em nome de Jesus, irmã. Chega junto. Chega junto. E o marido, se o esposo não está junto, já fala que é casado. Como é que eu faço isso, pastor? Está aqui, ó, aliança, ó. Marido casado, homem casado tem que usar aliança. Aliança. Eu já vi camarada que tira aliança para ir na praia. Peguei uma certa vez. Aqui na igreja não foi não, graças a Deus. Vamos com essa aliança. Ela tem medo de perder a aliança. A minha não perde não, porque não tem como sair desse osso aqui, ó. Pode puxar ele que for, com essa garra aqui não sai não. Graças a Deus. Mas tem aquele que não usa aliança não. Fica andando como se nada estivesse acontecendo. Significa que você tem uma aliança com a pessoa, filho. Você é casado, você tem uma aliança com a mulher. Esse teu corpo não te pertence mais, pertence a ela. Mulher, dá graças a Deus aí, por favor, filho. Pode falar com teu marido, a Bíblia fala, bestar. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, teu corpo é meu. Ó. Eu posso esculhambar esse corpo do jeito que eu quiser. Eu posso acabar contigo, Zé. Está na Bíblia. E o corpo da mulher não pertence a ela, pertence a quem? Ao marido. Mas às vezes é aquela questão de não me toque, né? Ah, marido, não toca não. Marido, mete a mão nesse negócio aí, toca em nome de Jesus, rapaz. Tua mãe fala comigo, a minha mão ungida em nome de Jesus, falei. Pode falar. Tua mão ungida, marido. Em nome de Jesus, rapaz. O que não pode acontecer, irmãos, é deixarmos que esse espírito de Jezabel entre para desgraçar as famílias. A Bíblia fala que o ciúme do marido ninguém consegue segurar não, hein? Ninguém consegue segurar não. Note uma coisa, em muitos casos, a mulher é muito mais ciumenta que o marido, porque ela sabe, ela observa. A mulher consegue ver coisas que você não consegue ver, marido. Certa vez, eu estava na Flórida, e veio uma senhora falou comigo assim, irmão José Henrique, pai do Senhor, tudo bom? Esse nosso. Uma cantora. Aí falou, eu queria que você saísse para cantar comigo. A mãe do carro gritou assim, vai cantar com teu marido. Você não tem marido não? Seu marido toca contrabaixo? Mas o pastor José Henrique tem voz, mas é meu. Eu falei, eu vou enviar minha cara agora, Jesus. Eu fiquei parado, falei, agora igual ferrou, Jesus. Ela, a irmã olhando para mim, olhando para ela. Entra, Henrique, acabou. Entrei no carro e fui embora, ponhaco branco. E não cantei mesmo não, irmãos. Cantei não. 2 meses. Caiu no adultério. Agora do lado nem olhei para ela, né? Só eu. Vira bom. Eu não entendi muito bem não, mas... Meu Jesus, como é que foi isso aí, gente? Largou do marido. Casou com outro. Largou também. Agora casou com outro, irmãos. Agora é pastora. Mas comigo não cantou, não. Mamãe não deixou, não. Uma percepção que eu falo assim, que isso, gente? Como é que pode esse negócio? Henrique, vem cá. Sabe que essa fulana aí? Que isso, mulher? Você me conhece, né? Irmãos, é batata. Batata.
Marido, escute isso aí. Certa vez a pessoa de Abraão, olha só, a pessoa de Abraão. Abraão chegou e ficou num dilema, né? Porque Sara falou assim com Abraão: dispersa essa mulher, ela e o seu filho, porque ela não criará o seu filho junto com o meu filho. Sara falou isso, hein? Pode mandar embora essa mulher. Sabe o que Abraão fez? Foi falar com Deus. Colocou o joelho no chão e falou: Deus, o que eu faço? Deus falou assim, lê lá que você vai encontrar. Está escrito assim na cruz. Deus disse assim para Abraão: escute a tua mulher. Meu Deus. Abraão voltou, pegou lá um saquinho de pão, coisa, estava com a cara. Pode ir embora, filho. Pode ir embora, vai morar em teu lugar, porque Deus mandou eu escutar a voz da minha mulher. Tem marido que às vezes não escuta. Tá? Pronto, pertinho do abismo. Pronto para cair. Não lembro de abraçou, irmão, que lá deu um aperto nela. Glória a Deus, aleluia. Olha lá. Tem marido que não escuta, rapaz. Marido, quando a sua mulher fala contigo, cuidado aí, ó. Chega perto dele, mãe. Chega perto dele, irmão, em nome de Jesus. Está acontecendo alguma coisa aí, André? Vai com a panela, irmão. A minha mãe, Marcão, ela era dessa altura, Marcão, minha mãe. Não. Meu pai, minha mãe é baixinha. Meu pai é baixinho, filhão. Minha mãe chegava com a panela. Alguma coisa aí, neguinho? Meu sogro, antes de se converter, era terrível. Meu sogro, certa vez, ele falou que estava indo para São Paulo. Mas ele ia trabalhar para São Paulo, né? Mas aquele dia ele não foi. Ele estava lá fazendo uma hortinha no quintal. A minha sogra, sai com um cafezinho na varanda. Aí passa uma senhora na rua e fala assim: ô Valmir, não foi para São Paulo não? A minha sogra, cara, não foi não, tá aqui comigo. A crente. Meu sogro fez assim, ó. Viu? Ela falou: passa para dentro do cachorro, nós vamos conversar. Ele não era crente não, ela era. Ele era uma criança assim, quente, irmãos. Mas quando ela falou: passa para dentro do cachorro, nós vamos conversar. Ele trouxe aí, né? Ela só fechou a porta e só via quebrar pau. Que ela falou, nada, irmãos, nada supera uma mulher falando na vida do ouvido do marido. Um homem consegue tudo, mas o negócio da mulher ficar falando aí da prisão, né? Ele fala. Irmão, o homem pede arrego, pelo amor de Jesus, para, filho. Para. Jezabel era assim, irmãos. Jezabel, ela conseguia através da lábia. O marido sábio, quando ele fala: eu vou no Walmart, irmãos, ele não vai no Big Kmart, ele não vai no Waikiki, ele não vai em outra área, ele vai aonde ele falou com a esposa. Se a esposa procurar ele porque ele esqueceu o celular em casa, sabe que vai encontrar ele naquele lugar. Agora tem marido que fica devendo tanto, que a mulher acaba perdendo o crédito nele. Olha, daqui a pouco eu estou aí. Mas daqui a pouco que eu entendo para mim é quase meia hora. Mais tarde é 1 hora. É daqui a pouco. 4 horas, cadê você? Não, foi o que eu passei. Você acredita? Estava indo lá comprar um negócio. Foi. Então, por incrível que foi coisa de Deus, foi mistério de Deus. Não é que eu estava passando, olhei na caçamba do truck, não estava minha prancha, não estava quebrando altas zonas. Não estava quebrando altas zonas. Eu, mais do que prego, vou dar só umas remadas só e tá de si. Mas eu estava, era só eu, mais umas 2 cabeças na água. Dropei a primeira e falei: ah, Deus, é Deus mesmo esse negócio. Minha esposa não vai se importar não, minha esposa está lá. Enquanto você está ausente, porque você não cumpriu com a sua palavra, Satanás está só, porque ele gosta de ver o quê? Confusão entre o casal. Nada mais alega o coração do diabo, irmão, do que ver um casal infernizado, um casal que não se entende, e principalmente um casal quando ele deita na cama é um virado de costas pro outro. Um zangado pro outro. Nós tínhamos um casal de irmãos, o camarada, ele ficou lá
dar uma rixinha lá com a mulher lá e coisa e tal. Eu, irmão Vânia, não sabia muito bem o que é esse negócio não. Irmão Vânia, na verdade, é de boa. Esse sentido aí de rixa e coisa e tal. Eu sou de boa, mas a irmã Vânia, de vez em quando, ela caiu. Então, aconteceu aquele irmão lá e criou uma confusãozinha com a irmã. Uma semana, um virado de costas, ficou dormindo. Deitava na cama, um de costas pro outro, irmão. Até que chegou um dia que passada uma semana, não estava aguentando mais não. Aí chegou pra ela, bateu nas costas dela. Amor, eu quero te pedir perdão por isso que eu fiz. Mas ela não pediu perdão não. Ela falou, tá bom, te perdoo. Mas você vai pedir perdão? O que eu fiz? Porque a mulher nunca faz nada, na verdade, irmão. Na verdade é o erro do homem. Não, filha, na verdade eu te perdoo, você tá? Tá bom, eu te perdoo, você também me perdoa. Quando ela disse assim, irmãos, olha, você me perdoa em nome de Jesus, Cleitinho, ele viu o lençol, irmãos, levantar. Os dois deitados, o lençol levantou. Na altura do teto, ele falou, pastor, parecia que tinha uma pessoa dentro do lençol que ele veio levantando de cima da minha cama até o teto. O lençol caiu. Eu vi aquele vulto passando pela porta, aquele vulto descendo a escada, e eu ouvi o barulho da escada e o cachorro começou a latir. Nunca mais dormi obrigado por outro, graças ao nome de Jesus. Isso é espiritual, irmãos. Isso é espiritual e que muitas das vezes o casal não consegue ver. Muitas das vezes o irmão e que eu, pastor, não sou casado. Isso se aplica também à vida espiritual, como foi falado pelo presbítero aqui nessa noite, amados. Filho, você não pode ter diferença com o teu irmão não, meu amado irmão. Não tem não. Tem diferença não. Ame o seu irmão, independente de qualquer coisa, filhão. Independente de qualquer situação, qualquer lamúria, independente de qualquer coisa, em nome de Jesus, ame o seu irmão, diga glória por isso. Diga para o teu irmão, vou te amar assim dessa forma. Eu quero ver, está chegando nosso Natal aí, está chegando nosso amigo secreto. Eu quero ver se amar seu irmão, meu Gil Fábio, né? Eu quero ver mesmo. Quero ver se amar mesmo. Ame, irmão. Ame. Não deixe o espírito de Jezabel chegar, não. São os marcos antigos. Marco antigo é o que, ó? Palavra de Deus. Está aqui, Cleitinho. É a nossa bússola, irmão. Palavra, eu nunca me perdi por isso, irmão Alberto. Sempre andando devagarzinho por aqui, ó. Eu tenho visto hoje aí pessoas falando, estavam ontem conversando na nossa reunião espiritual na casa do Piquerido. Estávamos ali em consagração. Os irmãos de Guamé que estavam lá. Estamos em meditação profunda. Foi tão profunda a nossa comunhão que nós não estávamos conseguindo falar. Deus, estávamos ali fazendo sacrifício. E o sacrifício foi queimado realmente. Foi salvada apenas a gordura. E ali, irmãos, meditando sobre a questão hoje do movimento profético. Palavra profética. Movimento profético. Uma liberação profética para você. Quem sou eu para liberar alguma coisa se ele não liberar primeiro lá em cima, filho? Que poder que eu tenho que não venha do nome de Jesus para lhe dar alguma coisa? Olha, Pedro, Tiago e João. Diga comigo, Pedro, Tiago e João. Irmão, eles eram homens de oração, mais do que eu e você, concorda com isso? Pedro e João estavam indo para o templo, hora nona. Quando eles estão chegando à porta do templo da cruz, tem um homem lá, um aleijado. Senhor, me dá uma esmola. Pedro falou que, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Pedro era empresário, meu irmão, deixou tudo por amor a Cristo. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. O homem, na mesma hora, o que ele fez? Saltou, irmão, glorificou a Deus. Foi no nome de Jesus. Mas sabe o que me chama a atenção, irmão? Por que Pedro fez isso?
Pedro fez isso pelo seguinte fato: Deus não faz milagres que não tenham objetivo. Alguém tem que falar a Deus por isso aí? Se não tem objetivo para tal, irmão, Deus não vai fazer milagre não. A razão pela qual Pedro falou, levanta-te e anda em nome de Jesus, é o seguinte: levanta-te e anda e vai trabalhar para ter o sustento. Vai trabalhar para ficar pedindo esmola. A partir de hoje você não vai pedir esmola para ninguém. Vai trabalhar. Tem pessoas que estão vivendo da fé do outro aí. Está vivendo da fé do outro aí. Ah, vamos ajudar sim, mas rapaz, esqueci a carteira, irmão. Acontece, né, pequeno? Esqueci a carteira justamente hoje. É sério mesmo? É. Vamos fazer em nome de Jesus? Vamos fazer em nome de Jesus. É comigo. Pode contar comigo, pastor. Não, rapaz, sabe o que eu esqueci do meu compromisso com Deus? Esqueceu como? Você não levantou a mão você não levantou a mão e falou que é em nome de Jesus? Irmãos, é sério quando nós falamos em nome de Jesus. O milagre de Deus na sua vida, irmãos, é para que você possa ir avante. Tem um objetivo. Pastor, agora nós temos condições de ter o nosso o papel para viver aqui nessa terra. Você acha que Deus tem só o objetivo de dar para você o conforto, você entrar e sair. Você acha que Deus está querendo só isso? É só. Você não está entendendo Deus não, tá? Não, pastor, é só. E quem falou que você poder entrar e sair? Deus tocou no coração do presidente para lhe dar uma documentação para você trabalhar. Diga para o teu irmão, trabalhar, irmão. Não é para você sair, filho. Para você sair, vai mandar daqui a pouco. Amém. Ah, fala sério, irmão. Tem todos querendo sair daqui não, né? Para você sair é daqui a pouco, filho. Ninguém quer sair. Então vai trabalhar. Irmão, Jesus está voltando. Diga comigo, Jesus está voltando. Alguém diga, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Após 53 anos, o presidente Obama, ele assinou realmente uma lei, agora tendo relações diplomáticas com Cuba. Jesus está voltando ou não está, irmão? Irmãos, eu pensei que fosse para a glória sem ver isso acontecer. Eu pensei que o anticristo é quem fosse fazer isso. Eu imaginava isso mesmo. Só vai haver relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos quando o anticristo estiver na terra. Não, nem precisou. Quando eu li a reportagem de manhã, eu falei, eu esteve assim, querido. Falei, meu Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Irmãos, Cuba, você consegue ver Cuba da Flórida. Você chega na Flórida, na ponta da Flórida, você olha e você vê a luzinha de Cuba. 53 anos sem relações diplomáticas. 814 cubanos atravessaram só este ano, de Cuba até os Estados Unidos de balsa. E a regra é, quando chegar nos Estados Unidos, pule na areia, mas puxa o pé, porque se bater o pé na água, alguém te pegar, você tem que ser deportado de volta. Então puxe de forma que eles possam ver que você está com o corpo todo na areia. Aí pronto, você pode viver a vida inteira aqui na América. Agora acabou. Já é. Filho, acabou. Agora existe o que? Relações só vem com visto, irmão. Você está entendendo o que Deus está falando? Você não está entendendo? Ah, eu atravessei a balsa, atravessou, mas o que aconteceu? É me pegar na areia. Não, mas nós temos relações diplomáticas. Agora só pode entrar se for com visto. Você não está sabendo? A balsa, volta a balsa. Pode pegar esses 50 que trouxe, pode levar de volta. Leva de volta. Agora é só com visto. Entrada e saída, com visto. Com visto. Com visto. O próprio. Você não está entendendo, irmãos? O líder maior da Arábia Saudita, ele falou hoje em entrevista: nós iremos acabar com o Talibã. Meu Deus. O líder majoritário do Talibã falou: eu vou acabar com o Talibã. Ele falou para acabar com o Talibã, Bruno, significa nós iremos acabar com a perseguição aos judeus, aos cristãos. Irmão, Jesus está voltando. Glória a Deus.
E a voz de Jezabel está entrando nas igrejas falando na prosperidade. Prosperidade. Você precisa ter mais. Prosperidade. Você não é próspero. Guarde mais dinheiro, guarde mais dinheiro, guarde mais. Guarde mais. Quanto mais você tiver, melhor. Mais você tiver, melhor. Mais você... Guarde mais. Guarde mais. Essa é a voz de Jezabel. Não tem problema não. Pornografia a ciência descobriu que a pornografia é uma doença. Sabe qual é o povo que se mais aplica a pornografia na face da terra? Guardem, senhores e senhoras, pastores brasileiros. Pastor, como é que é isso? Os jovens que tinham seus 12 anos de idade da cruz, há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, nas bancas do Brasil, de jornais e revistas, quando o pai ia comprar um jornalzinho lá, o jornal de domingo, você via estampado nas bancas de jornais a revista pornográfica em primeira instância. Aí colocava em letras garrafais aquela tarja vermelha e aquela faixa amarela. Não é permitido para menores. Irmão, o que a criança vai querer fazer? O que tem ali que eu não posso ver? O que tem ali que eu não posso ver? O que tem ali que eu não posso ver? Aquela geração daquela época, irmãos, é a geração de hoje que tem mais facilidade de acesso à pornografia do que tempo não podia comprar, Bianca Basílio. Pornografia hoje na internet é de graça. É gratuito. Gratuito. E Jezabel fala, não problema não. Homossexualismo, não tem problema. Onde é que está na Bíblia? A minha Bíblia aqui fala sobre isso. Tiago capítulo 2, versículo 14 e 17. Finalizando, eu estive conversando com um senhor, com um rapaz. Sabe, irmão Kiane? Um rapazinho que chegou aqui da cruz. E fui visitar a família, as filhas, mas a esposa. Minha mãe. Sentou. Senta aqui, pastor. Me mostra onde é que na Bíblia está escrito aí que homossexualismo é pecado. Lá em Tiago capítulo 2, versículo 14. Depois fui em Tito e mostrei aqui, olha, mas os homossexuais, ele falou, está escrito isso aí? Tá. Uau, mãe. É sério mesmo? É, isso aí, está escrito. Está na Bíblia. Falou, uau. Aceitou? Não. Ele assumiu o que era, mas não aceitou a palavra de Deus. Deu ouvidos à voz de quem? Jezabel. A mulher Jezabel era uma mulher autoritária. Era só ela. Não obedecia o marido, fazia o que queria. Não é assim não, irmãos. A mulher de Deus é diferente, a mulher de Deus é diferente. O homem de Deus é diferente. Tem que ser diferente. Sempre. Curva sua cabeça. Feche os seus olhos e olhe para o lado. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, por este ensinamento, Pai, que o Senhor tem nos dado hoje. A advertência, Pai, que o Senhor tem chamado os nossos corações, falado nos nossos corações, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, Pai, as palavras possam entrar no nosso coração e que nós possamos, Pai, ensinarmos aos nossos filhos, Senhor Deus, aqueles que estão necessitados, Pai. E em nome de Jesus, Pai, continue usando cada vez mais a vida do nosso pastor, Senhor Deus. Use a vida dele, Pai, para que o Senhor venha falar e que o Senhor deseja falar nos nossos corações. Pai, te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Só relembrando os irmãos que temos, para quem não falou com o nosso presbítero